Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Carbúnculo Azul, de Sir Arthur Conan Doyle. Meu nome é Sherlock Holmes e meu trabalho consiste em saber o que os outros não sabem. Essa é uma das frases desse conto que se passa no entorno do Natal. Isso aí, o detetive Sherlock Holmes voltou para Leitura de Ouvido depois de O Polegar do Engenheiro. Então vamos lá para O Carbúnculo Azul. Boa leitura. O Carbúnculo Azul, de Sir Arthur Conan Doyle. Tradução: Casemiro Linarte. Dois dias depois do Natal, passei de manhã pela casa de meu amigo Sherlock Holmes para lhe desejar um bom ano. Encontrei-o deitado preguiçosamente no sofá, vestido com um roupão cor-de-amora. Tinha ao alcance da mão um cachimbo e uma pilha de jornais que devia ter lido e relido, a tal ponto estavam amarrotados. Ao lado do sofá havia um chapéu de feltro duro, muito gasto e amassado, pendurado numa cadeira de palha. Uma lente e uma pinça deixadas sobre a cadeira indicavam que o chapéu fora colocado ali para ser examinado atentamente. "Parece-me muito ocupado, meu caro", disse eu a Holmes, "e não quero incomodá-lo." "Nada disso. Gosto de comentar com um amigo as conclusões a que acabo de chegar. É um caso dos mais triviais", acrescentou, apontando com o dedo o chapéu gasto. "Mas algumas particularidades relacionadas com ele possuem certo interesse e são até instrutivas." Sentei-me na poltrona e aqueci as mãos ao fogo que brilhava na lareira, pois fazia muito frio. Caíra uma geada forte e os vidros estavam cobertos com uma camada de gelo. "Suponho", comentei, "que apesar de seu aspecto inocente, este objeto tem uma história terrível, ou talvez a pista que vai guiá-lo na solução de um mistério e contribuir para a punição de um crime." Não se trata de um crime", disse Sherlock Holmes, rindo. "É somente um desses incidentes caprichosos que ocorrem nos centros, onde 4 milhões de seres humanos se acotovelam num espaço de alguns quilômetros quadrados. No vai-vem dessa colmeia humana tão compacta, qualquer combinação de acontecimentos é possível, e podem surgir muitos pequenos problemas estranhos e surpreendentes, que nem por isso são crimes. Já tivemos experiências desse tipo." "De fato", respondi. "Dos últimos 6 casos que registrei em meus arquivos, 3 não continham nenhum traço daquilo que a lei qualifica como crime." "Exatamente. Você se refere aos esforços que fiz para recuperar a fotografia que estava em poder de Irene Adler, a aventura curiosa da jovem Mary Sutherland e a história do homem do lábio torcido. Pois bem, estou convencido de que o caso atual faz parte da mesma categoria daqueles em que não há crime." "Conhece o comissário Patterson?" "Sim." "Este troféu pertence a ele." "O chapéu é dele?" "Não, ele o encontrou. O dono é desconhecido. Não o considere como um simples chapéu amarrotado, mas como um problema intelectual. Mas antes vou lhe mostrar como veio parar aqui. Chegou na manhã de Natal, em companhia de um belo ganso gordo que, não tenho dúvida, a estas horas está sendo assado na cozinha de Patterson. Vou narrar a história desde o início. Às 4 horas da manhã, no dia de Natal, Patterson, que, como sabe, é um sujeito honesto, voltava de uma ceia e se dirigia para casa descendo pela Tottenham Court Road. À luz dos lampiões de gás, viu um homem alto que caminhava à sua frente, cambaleando um pouco e carregando um ganso branco às costas. Ao chegar à esquina da Good Street, ocorreu uma briga entre este indivíduo e um pequeno grupo de arruaceiros. Um deles derrubou o chapéu do homem. O desconhecido levantou a bengala para se defender e, com esse gesto, quebrou a vitrina da loja que se encontrava atrás dele.
Patterson se apressou a ajudar o desconhecido, mas o homem, assustado por ter quebrado o vidro e vendo alguém de uniforme correndo em sua direção, largou o ganso. Saiu em disparada e desapareceu no labirinto de ruas pequenas que se encontram atrás da Tottenham Court Road. Os arruaceiros também fugiram ao ver Patterson aparecer, de sorte que ele se tornou dono do campo de batalha e também dos troféus de guerra, na forma de um chapéu velho e de um esplêndido ganso de Natal. Troféus que ele certamente devolveu ao proprietário. Meu caro amigo, aí está o problema. É verdade que o ganso trazia amarrado na pata esquerda um pequeno cartão no qual estava escrito para a senhora Henry Baker, e as iniciais HB podem ser lidas no forro do chapéu. Mas como existem alguns milhares de Bakers e algumas centenas de Henrys Bakers em nossa cidade, não é fácil restituir a alguém o que ele pode ter perdido. E o que Patterson fez então? Trouxe-me, na manhã de Natal, o chapéu e o ganso, para cultivar minha mania, pois sabe até que ponto gosto de resolver problemas, por mais insignificantes que pareçam à primeira vista. Guardamos o ganso até esta manhã, quando começou a dar sinais de que, apesar da geada, era melhor comê-lo sem mais demora. Assim, o homem que o encontrou levou-o para que se cumpra o destino final de todo ganso, enquanto eu continuo com o chapéu do desconhecido, que tão malfadadamente ficou privado de sua ceia de Natal. E ele não pôs um anúncio no jornal? Não. Então, que indícios pode ter sobre sua identidade? Só aqueles que podemos deduzir por nós mesmos. Do chapéu? Precisamente. Está brincando. Que informações pode tirar desse chapéu velho amarrotado? Aqui tem minha lente. Você conhece meus métodos? O que pode deduzir sobre a personalidade do homem que usava esse chapéu? Peguei o chapéu e depois de virá-lo e revirá-lo em todos os sentidos, senti-me embaraçado. Era um chapéu coco preto de feltro duro, ordinário e muito gasto. Tinha um forro de seda vermelha que estava quase completamente sem cor. Não trazia o nome do fabricante, mas, como Holmes havia observado, as iniciais HB estavam rabiscadas num dos lados. A aba tinha um furo para inserção de um elástico para segurar abaixo do queixo, mas do elástico não havia nem sinal. Além disso, estava rasgado, cheio de pó e coberto de manchas, e parecia que uma tinta preta fora aplicada para escondê-las. Não consigo ver nada, disse eu, devolvendo o chapéu ao meu amigo. Você é um bom observador, mas não sabe, por meio do raciocínio, tirar conclusões do que tem diante dos olhos. Então diga-me o que deduz desse chapéu? Holmes o apanhou e examinou com o ar introspectivo tão característico dele. Talvez sugira menos do que se poderia esperar, observou. No entanto, tiro dele algumas deduções muito claras e outras baseadas em probabilidades sérias. É evidente que o dono desse chapéu era muito inteligente e vivia bem nos últimos 3 anos, embora hoje esteja em situação difícil. Era previdente, mas o é muito menos atualmente. Prova de uma decadência moral que, somada ao declínio financeiro, parece indicar algum vício em sua vida, provavelmente a embriaguez. Isso explica suficientemente por que a mulher deixou de cuidar dele e talvez não o ame mais. Por favor, Holmes. No entanto, ainda conserva certo grau de amor próprio. Prosseguiu sem parecer ter ouvido meu protesto. É homem de meia idade, que leva uma vida sedentária, sai pouco e não faz nenhum exercício. Aplica um fixador nos cabelos grisalhos, que cortou há poucos dias, e estes são os dados mais salientes que a observação desse chapéu me fez deduzir. Ia me esquecendo de acrescentar que, provavelmente, falta gás na casa onde mora. Certamente está brincando, Holmes. De forma alguma. É possível que mesmo depois de dar os resultados, você não seja capaz de ver como os obtive? Evidentemente sou muito lento e tenho que confessar que sou incapaz de segui-lo. Por exemplo, como pode saber que este homem é inteligente? Como resposta, Holmes pôs o chapéu na cabeça e o desceu pela testa até o nariz. É uma simples questão de capacidade cúbica. O homem que tem uma cabeça tão volumosa deve ter alguma coisa dentro. E o declínio da sua fortuna?
Este chapéu é usado há 3 anos. Foi naquele momento que lançaram a moda das abas chatas, com as beiras ligeiramente curvas. É um chapéu da melhor qualidade. Veja, a fita de seda ao redor e o forro de excelente qualidade. Se esse homem tinha condições de comprar há 3 anos um chapéu tão caro e depois não comprou outro, foi certamente porque sua situação econômica piorou. Tudo isso parece muito claro, mas como explica sua previdência e sua decadência moral? Sherlock Holmes riu. Aqui está a explicação da sua previdência, disse, colocando o dedo num pequeno disco e no anel destinados ao cordão do chapéu. Nenhum chapéu é vendido com esse dispositivo. Se este homem mandou pôr este cordão por precaução contra o vento, é sinal de que possui certa previdência. No entanto, verifica que o elástico rebentou e ele não o substituiu. Por isso afirmo que já não é tão previdente como antes, o que prova um enfraquecimento de sua personalidade. Mas ainda não perdeu por completo o amor próprio, porque procurou esconder as manchas do chapéu, cobrindo-as com tinta. Seu raciocínio é justo. Acrescentei que é de meia idade, tem cabelos grisalhos, mandou cortá-los recentemente e usa fixador. Você pode convencer-se disso, examinando de perto a parte inferior do forro. A lente revela muitas pontas de cabelo, cortadas evidentemente por um barbeiro. Todas são pegajosas e desprendem um cheiro inconfundível de fixador. Esta poeira, observe bem, não é a poeira cinzenta e arenosa da rua, mas é parda e fofa como a de dentro de casa, o que demonstra que o chapéu fica pendurado a maior parte do tempo, e as manchas de suor do interior são uma prova palpável de que o dono transpira abundantemente e, por isso, dificilmente pode se encontrar em boa forma física. Você também disse que a mulher não o ama mais. Este chapéu não é escovado há semanas, meu caro Watson. Quando sua mulher o deixa sair com poeira de uma semana acumulada no chapéu e o vir chegar assim em minha casa, terei dúvidas sobre o bom relacionamento com sua mulher. Mas ele pode ser solteiro. Não, pois levava o ganso para casa como uma oferta de paz para a esposa. Lembre-se do cartão preso na pata da ave. Você tem resposta para tudo. Como deduziu que falta gás em sua casa? Um pingo de cera de vela, ou até 2, podem cair por acaso. Mas quando vejo 5, acho que existem poucas dúvidas de que o indivíduo costuma subir a escada com esse tipo de iluminação. Provavelmente, sobe à noite ao quarto com o chapéu numa mão e uma vela acesa na outra. Em todo caso, essas manchas não vêm de um bico de gás. Está satisfeito? É muito engenhoso, disse eu rindo. Mas, como não houve crime e nada aconteceu de grave, a não ser a perda de um ganso, tudo isso me parece uma grande perda de tempo. Sherlock Holmes ia responder quando a porta se abriu bruscamente. Patterson, o comissário, apareceu na soleira com o rosto corado e uma expressão de assombro sem limites. "O ganso, Sr. Holmes! O ganso, senhor!" pronunciou com esforço. "O que tem o ganso? Reviveu e saiu voando pela janela da cozinha?" Holmes mudou de lugar para observar melhor a fisionomia excitada do visitante. Olhe, senhor, veja o que a minha mulher encontrou no papo do ganso." Estendeu a mão e mostrou no centro da palma uma pedra azul de brilho deslumbrante, do tamanho de um feijão, mas tão pura e cintilante que parecia uma luz elétrica no côncavo escuro da mão. Sherlock Holmes se levantou e assobiou. "Com a breca, Patterson!" exclamou. "Encontrou um tesouro de grande valor. Suponho que saiba o que é esta pedra." "Uma pedra preciosa, Sr. Holmes. Um diamante. Corta o vidro como um papelão." "É mais que uma pedra preciosa. É a pedra preciosa." "Não seria por acaso o carbúnculo azul da Condessa de Mocar?" bradei. "Exatamente. Conheço seu tamanho e sua forma depois do anúncio que o Times vem publicando diariamente. É uma joia única no gênero, e sobre seu valor só é possível fazer conjecturas, mas as 1000 libras de recompensa prometidas a quem der alguma informação não chegam nem à 20ª parte de seu preço no mercado." 1000 libras, meu Deus! E o pobre comissário caiu numa cadeira, olhando-nos um após o outro com estupefação. "É a recompensa prometida."
prosseguiu Holmes. Tenho razões para crer que há aspectos sentimentais ligados a essa pedra que levariam a Condessa de Morcar a desfazer-se de metade de sua fortuna para recuperá-la. Se bem me lembro, a joia foi perdida no Hotel Cosmopolitan, comentei. Justamente, no dia 22 de dezembro, há 5 dias. As suspeitas recaíram sobre um encanador, John Horner, que foi acusado de a ter roubado do porta-joias da Condessa. Havia tantas suspeitas contra ele que o caso já passou para os tribunais. Parece-me que tem uma notícia sobre o assunto. Foi pegando um a um os jornais e consultando as datas, até que enfim selecionou um, alisou, dobrou e leu o título seguinte. Roubo de joias no Hotel Cosmopolitan. O encanador John Horner, 26 anos, é acusado de ter roubado, em 22 do corrente, a joia preciosa conhecida como carbúnculo azul, do porta-joias da Condessa de Morcar. O chefe de serviço do hotel, James Ryder, declarou que no dia do roubo conduziu Horner ao quarto de vestir da Condessa para soldar a segunda barra da grade da lareira que estava solta. Permaneceu algum tempo com Horner, mas depois foi chamado e teve de ausentar-se. Ao voltar, notou que Horner tinha desaparecido, que a cômoda tinha sido forçada e que o cofrezinho de marroquim, no qual, como se soube mais tarde, a Condessa costumava colocar as joias, estava vazio em cima da mesa. Ryder deu logo o alarme e Horner foi detido na mesma noite, porém, a pedra não foi encontrada nem com ele nem em sua casa. A camareira da Condessa, Katarina Cusack, depois que ouviu o grito de pânico de Ryder ao descobrir o roubo, e se precipitou para o quarto onde encontrou as coisas como a última testemunha havia descrito. O inspetor Bradstreet, da Divisão B, confirmou a detenção de Horner, que resistiu furiosamente e protestou sua inocência em altos brados. Como se comprovou que o detido já tinha sido condenado por roubo, o magistrado se recusou a julgar o caso sem investigação prévia, remetendo-o a um tribunal superior. Horner, que demonstrara emoção intensa durante o processo, desmaiou ao ouvir a decisão e teve de ser retirado da sala. Até aqui a informação da polícia, disse Holmes com ar pensativo, pondo o jornal de lado. A questão que falta elucidar é a série de acontecimentos que se desenrolou entre o porta-joias arrombado e o papo de um ganso encontrado na Tottenham Court Road. Como vê, Watson, nossas pequenas deduções assumiram de repente um aspecto muito mais grave e menos inocente. Aqui está a pedra. Foi encontrada dentro de um ganso, e este pertencia ao Sr. Henry Baker, o senhor do chapéu velho sugestivo que lhe falei longamente. Agora precisamos procurar seriamente esse indivíduo e determinar o papel que desempenhou nesse pequeno enigma. Para isso, começaremos pelo meio mais simples, que é, sem dúvida, pôr um anúncio em todos os jornais vespertinos. Se isso não der certo, terei que recorrer a outros meios. Como vai redigir este anúncio? Dê-me um lápis e essa folha de papel. Vamos ver. Encontrados na esquina da Goodyear Street, um ganso e um chapéu de feltro escuro. Os dois estarão à disposição do Sr. Henry Baker a partir das 6:30 da tarde na Baker Street, número 221 bis. É claro e conciso, não é? Muito claro realmente, mas ele o lerá? É provável que olhe os anúncios dos jornais, pois, para um homem pobre, foi uma perda importante. Assustado por ter quebrado um vidro e ao ver Patterson se aproximando, só pensou em fugir. Mas logo deve ter lamentado o impulso que o fez soltar a ave. Além disso, a precaução que tive de colocar seu nome não foi inútil, pois todos os que o conhecem chamarão sua atenção para o fato. Agora, Patterson, vá depressa à agência e mande pôr esse anúncio nos jornais da tarde. Em quais deles, senhor? No Globe, no Star, no Pall Mall, na St. James Gazette, no Evening News, no Standard, no Echo e em qualquer outro que lhe vier à mente. Muito bem, senhor. E a pedra? Vou guardá-la, meu amigo. Ia me esquecendo, Patterson. Compre um ganso na volta e traga-o aqui, pois teremos de o dar a este senhor no lugar daquele que sua família está comendo. Quando o comissário foi embora, Holmes ergueu a pedra e a olhou contra a luz. É uma bela pedra, disse.
Veja como brilha e faísca. Naturalmente atrai o crime, como todas as belas pedras. Elas são o chamariz favorito do demônio. Nas joias maiores e mais antigas, pode-se dizer que cada faceta corresponde a um crime com um derramamento de sangue. Esta pedra ainda não tem 20 anos de existência. Foi encontrada às margens do rio Amoy, no sul da China, e tem a peculiaridade de possuir todas as características do carbúnculo, menos a cor, que é azul em vez de vermelho rubi. Apesar de sua pouca idade, já tem uma história sinistra. Esses 4 gramas de carvão cristalizado já foram causa de 2 assassinatos, uma tentativa de envenenamento, um suicídio e vários roubos. Quem pensaria que um brinquedo tão lindo seria fornecedor de gente para a forca e a prisão? Vou trancá-la agora em meu cofre forte e escrever à condessa avisando-a que a pedra está comigo. Acredita que esse Horner é inocente? Não posso saber. Então acha que o outro, Henry Baker, tem algo a ver com este caso? Parece-me muito mais provável que Henry Baker seja um homem totalmente inocente, que não tinha nem ideia de que o ganso que levava vale muito mais que se fosse de ouro maciço. Comprovaremos isso com uma prova muito simples se ele responder ao nosso anúncio. E não pode fazer nada até lá? Nada. Neste caso, vou continuar minhas visitas profissionais, mas estarei de volta na hora que você marcou, pois quero ver a solução de um assunto tão complicado. Prazer em revê-lo, meu caro amigo. Janto às 7 horas. Creio que há um fazão. A propósito, não acha que, em vista dos acontecimentos recentes, eu deveria pedir à senhorita Hudson que examine o papo desse fazão? Atrasei-me com um paciente e era pouco mais de 6:30 quando retornei à Baker Street. Ao me aproximar da casa, vi diante da porta, à luz do poste de iluminação, um homem alto com boina escocesa e paletó abotoado até o queixo. No momento em que chegava, a porta do 221 se abriu e entramos juntos nos aposentos de Holmes, que se levantou imediatamente da poltrona para receber o visitante. É o Sr. Henry Baker, suponho, disse com a naturalidade e o bom humor que tinha tanta facilidade de adotar. Sente-se, por favor, nesta cadeira perto do fogo, Sr. Baker. Faz frio e noto que está mais vestido para o verão que para o inverno. Ah, Watson, chegou bem na hora. Este chapéu é seu, Sr. Baker? Sim, senhor, é meu chapéu, sem dúvida alguma. Nosso interlocutor era um homem vigoroso, de ombros curvos, cabeça enorme e rosto largo e inteligente, adelgaçando-se em direção ao queixo, que terminava com uma barba em ponta, de cor castanha grisalha. O nariz e as bochechas ligeiramente vermelhos e um leve tremor da mão me lembravam que as suspeitas de Holmes quanto a seus hábitos eram justificadas. Seu casaco escuro e gasto estava abotoado até o pescoço com a gola levantada. Nos pulsos emagrecidos não havia indícios de punhos de camisa. Falava em voz baixa e entrecortada, escolhendo cuidadosamente as palavras, e, em geral, dava a impressão de homem culto e instruído, maltratado pela sorte. Guardamos estes objetos por alguns dias, disse Holmes, porque esperávamos encontrar nos jornais um anúncio seu que nos desse seu endereço. Não entendo por que não recorreu a este meio. Nosso visitante emitiu um sorriso constrangido. Sou obrigado a economizar muito agora, respondeu. Estava certo de que o bando de desordeiros que me assaltou havia levado meu chapéu e o ganso. Não queria arriscar meu dinheiro na tentativa inútil de recuperá-los. É muito razoável. Quanto à ave, vimos-nos obrigados a comê-la. Comê-la? Nosso visitante estava tão agitado que quase se ergueu da cadeira. Sim, se não fizéssemos assim, ninguém a teria aproveitado. Mas aqui está outra, sobre o aparador, que tem mais ou menos o mesmo peso e está perfeitamente fresca. Imagino que cumprirá o mesmo objetivo. Oh, certamente, certamente, respondeu o Sr. Baker com um suspiro de alívio. Naturalmente, ainda temos as penas, as patas, o pescoço e demais restos de sua ave, de modo que, se quiser... O homem explodiu numa gargalhada. Seriam recordações de minha aventura, disse. Mas, fora isso, não vejo em que os disjecta membra do meu ganso me possam ser úteis.
Não, senhor. Acho que, com sua permissão, vou contentar-me com a bela ave que observo sobre aparador. Sherlock Holmes me lançou um olhar significativo, erguendo ligeiramente os ombros. Aqui estão seu chapéu e sua ave, disse. Por falar nisso, poderia me dizer onde comprou o outro ganso? Sou apreciador de aves de corte e poucas vezes vi uma tão gorda. Certamente, senhor, disse Baker, que se levantava e colocava sua nova aquisição debaixo do braço. Eu e meus amigos frequentamos a Taberna Alfa, ao lado do museu, onde nos encontramos durante o dia. Esse ano, o taberneiro, que se chama Windgate, fundou um clube de ganso do Natal, cujo objetivo é fornecer a cada um dos seus membros um ganso em 25 de dezembro, mediante uma pequena contribuição semanal. Paguei a minha regularmente e o senhor sabe o resto. Fico-lhe muito grato, senhor, por me devolver o chapéu, pois minha boina escocesa não é adequada para a minha idade nem para a minha dignidade. E com ar pomposo e cômico cumprimentou-nos solenemente e foi embora. Com isso, o senhor Henry Baker está descartado, disse Holmes, depois de fechar a porta. É evidente que ele não tem nada a ver com o caso. Está com fome, Watson? Não muita. Então proponho que substituamos o jantar por uma ceia e sigamos esta pista enquanto ainda está quente. Com muito prazer. A temperatura estava muito baixa e por isso vestimos o capote e protegemos o pescoço com cachecol. As estrelas brilhavam com uma luz fria no céu limpo e a respiração dos transeuntes formava pequenas nuvens leves como as da pólvora. Nossos sapatos estalejavam e nossos passos ressoavam enquanto cruzávamos o bairro dos médicos. A Wimpole Street, a Harley Street, a Wingmore Street, que nos levou direto a Oxford Street. Em 15 minutos nos encontrávamos em Bloomsbury, diante da Taberna Alfa, situada na esquina de uma das ruas que leva a Holborn. Holmes abriu a porta do bar e pediu 2 copos de cerveja ao dono, um homem de rosto corado e avental branco. Sua cerveja deve ser excelente se é tão boa como seus gansos, disse a ele. Meus gansos? O homem parecia surpreso. Sim, eu conversava há exatamente meia hora com o Sr. Henry Baker, que é membro do seu clube dos gansos do Natal. Ah, sim, compreendo. Mas veja, senhor, os gansos não são nossos. Não? De onde vem então? Bem, comprei 2 dúzias de um vendedor do mercado de Covent Garden. É verdade? Conheço alguns deles. Quem é? Chama-se Breckinridge. Ah, este não conheço, respondeu Holmes. Bebamos à sua saúde e à prosperidade de sua casa. Boa noite. Agora vamos atrás desse Breckinridge, continuou, abotoando o capote quando saímos no ar gelado da rua. Observe, Watson, que nossa aventura com um ganso numa ponta da cadeia pode terminar com uma condenação de um homem a 7 anos de trabalhos forçados na outra, a menos que consigamos provar sua inocência. É possível que nossa investigação confirme sua culpa, porque estamos mais adiantados que a polícia, pois temos uma pista que o maior dos acasos nos proporcionou. Vamos segui-la até o fim, rumo ao sul, então, e rapidamente. Atravessamos Holborn, descemos a Endell Street e um labirinto de ruas no bairro pobre e chegamos ao mercado de Covent Garden. Uma das bancas maiores trazia em cima o nome de Breckinridge. O dono, um homem com cara de cavalo, de feições astutas e costeletas bem aparadas, estava ajudando um rapaz a fechar a banca. Boa noite, faz muito frio neste momento, disse Holmes. O negociante concordou com a cabeça e lançou um olhar inquiridor ao meu companheiro. Parece-me que não tem mais gansos para vender, prosseguiu Holmes, mostrando o balcão de mármore sem nenhuma mercadoria. Amanhã de manhã lhe arrumarei 500 se quiser. Amanhã é tarde demais. Bem, se os quer imediatamente, ainda há alguns na banca iluminada pelo lampião a gás. É que o senhor me foi recomendado especialmente. Quem lhe falou de mim? O dono da Alfa. Ah, sim. Forneci a ele cerca de 2 dúzias de gansos. E de muito boa qualidade. Onde os comprou? Para minha grande surpresa, esta pergunta provocou uma explosão de raiva no negociante.
Espere aí, senhor, disse ele com a cabeça erguida e as mãos nos quadris. Onde pretende chegar? Gosto das coisas bem claras. Fui bem claro. Quero saber quem lhe vendeu os gansos que forneceu a Alfa. Não vou lhe dizer. Pode ir andando. Ora, não é nada importante. Não entendo por que ficou tão irritado com uma futilidade. Irritado? Também ficaria irritado se o incomodassem tanto quanto a mim. Quando pago um bom dinheiro por um bom artigo, aí deve terminar a história. Mas tenho de responder a toda hora. Onde estão os gansos? A quem vendeu os gansos? E quanto quer pelos gansos? Até parece que só existem esses gansos no mundo, a julgar pelo alvoroço que fazem por causa deles. Garanto-lhe que não tenho relação nenhuma com as pessoas que estiveram aqui fazendo perguntas, disse Holmes com indiferença. Se não quer me responder, não há mais aposta. Mas estou sempre disposto a defender minha opinião em matéria de aves. E apostei 5 libras que o ganso que comi foi criado no campo. O senhor perdeu a aposta, pois ele foi criado na cidade, disse o negociante em tom mal-humorado. Não acredito em uma só palavra. Estou dizendo que foi. Continuo não acreditando. Acha que sabe mais de aves que eu, que lido com elas desde criança? Digo-lhe que os gansos vendidos à Alfa foram criados na cidade. Não vai me convencer nunca. Quer apostar? É apenas para tirar o dinheiro de seu bolso, pois sei o que digo e estou certo de que tenho razão. Mas aposto 1 libra, só para que aprenda a não ser tão teimoso. O negociante riu satisfeito. Traga-me os livros, Bill, disse. O rapaz trouxe 2 livros, um pequeno muito fino e outro mais volumoso com a lombada gordurosa, e os alinhou sobre o balcão debaixo de uma lâmpada. E agora, senhor convencido, disse o negociante. Eu pensava que não tinha mais nenhum ganso em minha banca, mas num instante vou lhe provar que ainda há uma besta na minha frente. Está vendo este livro pequeno? Sim. Contém a lista das pessoas de quem compro as aves. Está vendo? Pois bem, nesta página há a lista das pessoas do campo e os números, depois de seus nomes, indicam a página de sua conta no livro grande. Agora, está vendo esta outra página escrita com tinta vermelha? É a lista de meus fornecedores da cidade. Olhe o terceiro nome. Leia alto, por favor. Senhora Oakshott, 117, Brixton Road, 249. Leu Holmes. Exato. Agora procure esta página no livro grande. Holmes abriu na página indicada. Aqui está, Senhora Oakshott, 117, Brixton Road, fornecedora de ovos e de aves. Qual foi a última anotação? 22 de dezembro, 24 gansos a 7 shillings e 6 pence. Perfeito, aí está. E o que está escrito embaixo? Vendidos ao Sr. Wingate da Alfa a 12 shillings a unidade. O que me diz agora? Sherlock Holmes parecia profundamente frustrado. Tirou 1 libra do bolso e a atirou sobre o balcão de mármore, retirando-se com o ar de quem está tão furioso que até lhe faltam palavras para dizer. A alguns metros adiante parou debaixo de um poste de iluminação para rir à solta, mas em silêncio, conforme seu hábito. Quando encontrar um homem com este corte de costeletas e um jornal sobre corridas no bolso, pode estar certo de que tem sempre a possibilidade de tirar dele o que quiser mediante uma aposta, observou. Atrevo-me a dizer que, se tivesse posto 100 libras diante dos olhos daquele homem, não teria obtido uma informação tão completa como a que arranquei dele, fazendo-o acreditar que ganhava uma aposta. Bem, Watson, parece-me que nos aproximamos do fim da nossa investigação, e o único ponto que falta determinar é se devemos visitar essa tal senhora Oakshott esta noite ou deixar a visita para amanhã. Está claro que, pelo que disse esse indivíduo rabugento, há outras pessoas interessadas no assunto, e eu gostaria... Sua reflexão foi interrompida subitamente por um grande rebuliço na banca que acabávamos de deixar. Voltando-nos, vimos um indivíduo pequeno e com cara de fuinha de pé no centro do círculo de luz projetado pela lâmpada suspensa, enquanto Beckenridge, à porta da sua banca, agitava furiosamente o punho em direção à figura encolhida do outro. "Já estou cansado de você e de seus gansos!" gritou. "Vão todos para o inferno!
E se continuar a me aborrecer com essa conversa fiada, soltarei o cachorro atrás de você. Traga aqui a senhora Wachshut e saberei responder-lhe. Mas o que você tem a ver com isso? Por acaso foi você que me vendeu os gansos? Não, mas um deles era meu, gemeu o homenzinho. Então peça-o à senhora Wachshut. Ela me mandou pedi-lo ao senhor. Por mim, vá pedi-lo ao rei da Prússia e não me amole. Já não aguento mais. Fala daqui. E avançou furioso em direção à impertinente que desapareceu na escuridão. Ah, isso pode nos evitar uma visita a Brixton Road, sussurrou Holmes. Venha comigo e vamos ver o que podemos tirar desse indivíduo. Abrindo caminho a passos largos entre os pequenos grupos de pessoas que ainda rondavam as bancas iluminadas, meu companheiro logo alcançou o homenzinho e tocou com a mão em seu ombro. O indivíduo se virou rapidamente e pude ver à luz das lâmpadas a gás que a cor desaparecera de seu rosto. Quem é o senhor e o que quer de mim? Perguntou com voz trêmula. Desculpe-me, disse Holmes afavelmente. Mas não pude deixar de ouvir a conversa que teve há pouco com o vendedor de gansos. Acho que posso ajudá-lo. O senhor? Quem é o senhor? E como pode saber alguma coisa sobre esse assunto? Meu nome é Sherlock Holmes e meu trabalho consiste em saber o que os outros não sabem. O senhor não pode saber nada sobre isso. Desculpe-me, mas sei tudo. Está procurando descobrir o que aconteceu a alguns gansos vendidos pela senhora Wachshut da Brixton Road a um negociante chamado Beckenridge. Por este é o Sr. Widingate da Alpha, e por este último é o clube do qual faz parte o Sr. Henry Baker. Ah, é justamente o senhor quem procuro! Exclamou o homenzinho com as mãos estendidas e os dedos trêmulos. Não posso encontrar palavras para lhe dizer o interesse que tenho por esse assunto. Sherlock Holmes chamou um Tilbury que passava. Nesse caso, é melhor conversarmos numa sala confortável, e não neste mercado aberto a todos os ventos, objetou Sherlock Holmes. Mas, antes de irmos adiante, diga-me, por favor, a quem tenho o prazer de ajudar? O homem hesitou um instante. Meu nome é John Robinson, respondeu, olhando de lado. Não, o seu nome verdadeiro, disse Holmes amavelmente. É sempre incômodo tratar de um negócio com alguém de nome falso. O sangue afluiu ao rosto branco do desconhecido. Está bem, disse ele. Meu nome verdadeiro é James Ryder. É melhor assim. Trabalha como chefe de serviço do Hotel Cosmopolitan. Entre no Tilbury, por favor, e logo lhe direi tudo o que deseja saber. O homenzinho ficou imóvel, olhando para cada um de nós com olhos nos quais se podia ler alternadamente o medo e a esperança. Dava a impressão de alguém que não sabe se deve esperar um golpe de sorte ou uma catástrofe. Decidiu-se por fim a subir no Tilbury. Meia hora depois estávamos de volta à sala de estar da Baker Street. Não trocamos uma única palavra durante o trajeto, mas a respiração agitada do nosso novo acompanhante e a maneira como cruzava e descruzava os dedos demonstravam a tensão nervosa que o dominava. Aqui estamos, disse Holmes alegremente ao entrarmos na sala. Não há nada mais acolhedor que um bom fogo com um tempo desses. Parece que está com muito frio, Sr. Ryder. Por favor, sente-se na cadeira de vime. Vou, se me permitir, calçar os chinelos antes de me ocupar com o seu pequeno problema. Pronto. Então, quer saber o que aconteceu com os gansos? Sim, senhor. Ou melhor, deveríamos dizer com aquele ganso. Parece-me que está interessado particularmente numa dessas aves, um ganso branco com uma listra preta cruzando a cauda. Ryder tremia de emoção. Oh, senhor! Gritou ele. Pode me dizer onde ele foi parar? Está aqui mesmo. Aqui? Sim, era um ganso dos mais notáveis. Não me admira que se interesse especialmente por ele. Botou um ovo depois de morto, o mais lindo, precioso e brilhante ovo azul que jamais vi. Depositei-o em meu museu. Nosso visitante se pôs de pé, cambaleando, e se agarrou à lareira com a mão direita. Holmes abriu sua caixa forte e exibiu o carbúnculo azul, que cintilava como uma estrela, com um brilho frio que irradiava em todas as direções. Ryder ficou olhando para a pedra com as feições contraídas, sem se decidir se deveria reclamá-la
ou fingir que não a reconhecia. O jogo acabou, Ryder, disse Holmes com calma. Segure esse homem, ou vai cair na lareira. Ajude-o a sentar-se de novo, Watson. Ele não tem sangue frio suficiente para cometer um crime grave impunemente. Dê-lhe algumas gotas de conhaque para reanimá-lo. Assim. Agora se parece um pouco mais com um ser humano. É, na verdade, uma pessoa desprezível. Por um momento, o homenzinho esteve a ponto de desfalecer, mas o conhaque devolveu um pouco de cor ao seu rosto e voltou a sentar-se, olhando o seu acusador com olhos assustados. Tenho nas mãos quase todos os elos da corrente e as provas de que posso precisar, de modo de que não há muita coisa que possa me informar. Mesmo assim, terá de esclarecer um ou outro ponto para tornar minha investigação completa. Já sabia, Ryder, da existência desta pedra azul da Condessa de Morcar? Foi Catarina Cusack que me falou dela, disse o homem com voz apagada. Ah, sim, a camareira da Condessa. Então não soube resistir à tentação de ficar rico de um só golpe e facilmente. Como não souberam antes homens melhores que você. Mas não se mostrou muito escrupuloso nos meios que empregou. Parece-me, Ryder, que tem potencial para ser um malandro perfeito. Sabia que esse pobre encanador, Horner, já esteve envolvido num caso semelhante no passado e que as suspeitas recaíram mais facilmente sobre ele. O que fez então? Você e sua cúmplice, Cusack, provocaram um pequeno estrago nos aposentos da Condessa e arranjaram de modo que esse homem fosse mandado para fazer o concerto. Assim que ele foi embora, forçaram o porta-joias, deram alarme e fizeram que o infeliz fosse preso. Em seguida, de repente, Ryder se atirou no tapete e agarrou os joelhos de meu companheiro. Pelo amor de Deus, tenha piedade de mim, gritou. Pense em meu pai, em minha mãe. Isso lhes partiria o coração. Nunca fiz nada errado antes. E juro que não voltarei a fazer algo parecido. Juro sob a Bíblia. Suplico-lhe que não me leve aos tribunais. Por amor de Cristo, não faça isso. Volte a sentar na cadeira, disse Holmes severamente. É muito comovente chorar e arrastar-se agora. Mas nem por um instante pensou no pobre Horner, preso por um crime que não cometeu. Fugirei, Sr. Holmes, sairei do país. Assim terão que retirar a acusação contra ele. Logo falaremos sobre isso. Agora quero ouvir a versão verdadeira sobre como a pedra foi engolida por um ganso e como esse ganso foi parar no mercado. Diga a verdade, pois é a sua única chance de escapar ao castigo. Ryder passou a língua pelos lábios ressecados. Vou lhe contar tudo o que sucedeu, senhor, disse. Quando Horner foi preso, pareceu-me que o melhor seria me livrar da pedra o quanto antes, pois não sabia em que momento a polícia teria a ideia de fazer uma investigação sobre mim e em meu quarto. Não havia lugar seguro no hotel. Saí a pretexto de dar um recado e fui à casa de minha irmã. Ela se casou com um homem chamado Oakshott e mora na Brixton Road, onde engorda gansos para vendê-los ao mercado. Ao longo do caminho, todo homem que encontrava me parecia um agente de polícia ou um detetive, e embora a noite fosse fria, as gotas de suor escorriam pelo meu rosto. Minha irmã me perguntou o que ocorria comigo para que estivesse tão pálido. Disse-lhe que estava nervoso por causa de um roubo de joias no hotel. Em seguida, fui ao quintal dos fundos, fumei o cachimbo e comecei a pensar no que seria mais conveniente fazer. Tive em outros tempos um amigo chamado Maudsley, que enveredara pelo mau caminho e cumprira a pena em Pentonville. Um dia nos encontramos e se pôs a falar sobre os diferentes tipos de ladrões e como se desfaziam do que haviam roubado. Sabia que podia contar com ele, pois conhecia um ou dois de seus negócios escusos. Resolvi então ir à casa dele, em Kilburn, e lhe contar o que havia ocorrido. Ele me indicaria como converter a pedra preciosa em dinheiro. Mas como chegar até lá sem contratempo? Pensei na angústia que havia sentido ao vir do hotel à casa da minha irmã. A qualquer instante podia ser detido pela polícia e revistado. E a pedra se encontrava no bolso de meu colete. Naquele momento estava encostado na parede, olhando os gansos que andavam gingando ao redor de meus pés. Quando, de repente, me veio uma ideia para enganar o melhor detetive do mundo. Minha irmã me dissera algumas semanas antes
que eu podia escolher um ganso como presente de Natal. E eu sabia que sempre cumpria a palavra. Era só pegar meu ganso ali mesmo, fazê-lo engolir a pedra e ir sossegado a Kilburn. Havia no quintal um pequeno galpão e fui empurrando para trás dele uma das aves que escolhi entre as mais gordas. Era branca com uma listra preta na cauda. Peguei-a e, abrindo-lhe o bico, introduzi a pedra em sua goela, tão fundo quanto meu dedo pôde alcançar. O pássaro teve um estremecimento e vi a pedra descendo até o seu papo. Mas, neste momento, o animal se pôs a resistir e bater as asas, e minha irmã, atraída pelo barulho, saiu para ver o que estava acontecendo. Quando me virei para falar com ela, o bicho escapou e, com um pequeno voo, foi misturar-se aos outros. — O que estava fazendo com esta ave, Jean? Perguntou minha irmã. Não me prometeu um ganso para o Natal? Eu os apalpava para ver qual é o mais gordo. Ora, já separamos um para você, disse ela. Nós o chamamos o ganso do Jim. É aquele grande branco que vê ali adiante. No total são 26, um para você, um para nós e 2 dúzias para vender. Obrigado, Meg, disse-lhe eu. Mas se não faz diferença para você, prefiro o que estava segurando ainda há pouco. O outro pesa quase 1,5 kg a mais. Nós o engordamos especialmente para você. Pouco importa, quero o outro e vou levá-lo agora mesmo, disse eu. Bem, faça como quiser, replicou ela um pouco enfesada. Qual é o que quer mesmo? Aquele branco com uma listra na cauda, que está no meio do bando. Está bem? Pode matá-lo e levá-lo. Não me fiz de rogado, Sr. Holmes. Levei a ave comigo a Kilburn. Contei a meu amigo o que havia feito, pois é homem de ouvir com interesse uma história como aquela. Riu até sufocar. Pegamos então uma faca e abrimos o ganso. Mas o sangue gelou em minhas veias, porque não encontrei nem sinal da pedra dentro do animal. Compreendi que havia cometido um erro terrível. Larguei o ganso, voltei o mais rápido que pude à casa de minha irmã e fui direto ao quintal. Não havia uma só ave à vista. Onde estão todos eles, Meg? Indaguei. Já foram levados ao mercado. Para qual vendedor? Para Beckenridge, de Covent Garden. Havia outro com a cauda listada igual ao que levei? Perguntou. Sim, Jim, havia 2 com listra na cauda. Nunca consegui distinguir um do outro. Então compreendi tudo e corri tão depressa quanto meus pés podiam aguentar à casa desse Beckenridge. Mas tinha vendido todo o lote e se negou a me dizer para quem. Os senhores ouviram o que disse essa noite. Ele sempre me respondeu com a mesma amabilidade. Minha irmã acha que fiquei louco. Às vezes eu também acho. E agora sou um ladrão qualificado e nem sequer toquei na riqueza pela qual sacrifiquei minha honra. Que Deus tenha piedade de mim. Rompeu num choro convulsivo e escondeu o rosto entre as mãos. Um longo silêncio seguiu este relato, interrompido somente por sua respiração agitada e pelo tamborilar rítmico dos dedos de Holmes na borda da mesa. Por fim, meu amigo se levantou e abriu a porta. Saia, ordenou. O que, senhor? Que Deus abençoe! Nem mais uma palavra. Fora daqui. Não houve mais nenhuma palavra. Uma corrida precipitada, um tombo na escada, uma porta que bateu violentamente e passos rápidos na calçada. Depois, tudo voltou ao silêncio. Afinal de contas, Watson, disse Holmes pegando o cachimbo de argila, a polícia não me paga para suprir suas deficiências. Se Horner corresse perigo, seria diferente. Mas este indivíduo não testemunhará contra ele e o processo não irá adiante. E, supondo que estivesse indutando um delinquente, também é possível que esteja salvando uma alma. Este homem nunca mais sairá dos trilhos. Está muito assustado. Uma condenação à cadeia agora o converteria em indivíduo sem escrúpulos mais tarde. Além disso, estamos na época do ano própria para perdoar. O acaso colocou em nosso caminho um problema dos mais curiosos e caprichosos, e só o fato de o ter resolvido é uma satisfação. Se quiser ter a bondade de tocar a campainha, doutor, vamos começar uma nova investigação na qual uma ave também figura como protagonista principal.
E esse foi O Carbúnculo Azul, de Sir Arthur Conan Doyle. É, uma história que termina com um indulto de Natal, né? Salvando uma alma, evitando que ela fique ainda mais periculosa, que faça coisas ruins para os outros. Sherlock Holmes deduziu brilhantemente. E esse nome tão estranho, né? Carbúnculo. Nome feio, né? Um nome tão feio, um nome que lembra uma doença. Na verdade, prioritariamente, você vai pesquisar carbúnculo no dicionário, é um tipo de ferida que dá em várias partes do corpo, mas a pele é o órgão mais cometido, né? Um carbúnculo ali na pele. Mas aqui a acepção é de um diamante, né? Como se fosse um diamante. E a gente talvez tivesse que ter falado isso no começo da história, mas também faz parte da revelação que o próprio leitor, como detetive, vai tendo, né? O que é esse carbúnculo? E um conto com também uma certa crítica social, né? Ele fala ali no final, por que eu vou mandar esse homem pra cadeia? Né? Eu vi que ele nem queria cometer esse crime de verdade, né? Ele tava com medo ali e tal. Se eu mandar pra cadeia dessa forma, ele vai sair pior do que entrou, né? Então, e o indulto de Natal é uma prática, né? Que a gente tem nos finais de ano, as pessoas que estão sob o poder da justiça de alguma forma, dependendo do seu comportamento ao longo do ano, recebe essa oportunidade de ficar com a família nessas datas de festas que a gente está vivendo nesse momento, né? E o Sherlock Holmes até tem um momento no texto que ele fala, eu não sou pago pra fazer o trabalho da polícia, então eu só tô aqui me divertindo, né? A gente tem essa pegada do Sherlock de ter essa capacidade de deduzir tão aguçada, né? E o negócio dele é fazer o trabalho dele, e muitas vezes, em vários episódios, ele ajuda realmente as pessoas, ele se preocupa com elas, principalmente algumas mulheres. A gente tem o caso de que ele, né, faz esse trabalho meio de cuidar da sociedade de alguma forma, e deixando as pessoas mais espertas, né? Porque é isso que ele faz, né? Ele abre os nossos olhos para uma série de coisas com o seu método dedutivo. E o Carbúnculo Azul é um dos 12 contos de As Aventuras de Sherlock Holmes. Com esse episódio de hoje, a gente chega a 3 contos. Portanto, um quarto desse livro de As Aventuras a gente trouxe aqui. A gente trouxe As Faias Cor de Cobre e também O Polegar do Engenheiro, que tá dividido em 2 partes. Grandes produções. Até interessante eu trazer aqui, Lucas, que nesse momento, nos nossos índices, O Polegar do Engenheiro é o nosso episódio mais ouvido de toda a história do Leitura de Ouvido. E é bem legal, bem intenso também. Ele aqui no Carbúnculo Azul é um episódio mais... Ele se passa muito dentro do apartamento, né? Apesar de eles saírem ali depois, né? E terem a sua aventura fora. Mas o Polegar do Engenheiro é um conto extenso, né? Que se passa em diversos lugares. Inclusive, eles viajam de trem. Então, é bem intenso. E aqui no Carbúnculo Azul é engraçado, né? Que aí tudo que aconteceu foi que o cara confundiu os gansos ali, né, na hora. Mas começa um pouquinho antes. Bom, o que causou todo o alvoroço foi confundir os gansos ali. E daí o que deixa interessante é que o sinistro começa na noite do dia 22, né, que quando some então essa pedra preciosa, que é muito diferenciada, é da Condessa de Morcar e foi roubada no Hotel Cosmopolitan, em Londres. E daí, então, é o Carbúnculo Azul que vai parar justamente na goela de uma árvore de Natal. Uma ave de Natal e não árvore. E até interessante, bem moderno também, quando ele descreve, né, numa cidade com tantos habitantes e tudo mais, com 4 milhões de habitantes. Né? Então, tudo que pode acontecer, né, com esse tanto de gente. Ali, Lucas, enquanto eu falo uma coisa aqui, quantos milhões de habitantes tem Londres hoje? Pega essa informação aí. Sim, já vou pegar. Trazer. E essa observação é bem interessante, porque realmente quando tem muitas pessoas num lugar só, a gente foi num show desses de estádio, né, ali no ano passado, e é muita gente, você fica, nossa... Você fica pensando, qualquer coisa pode acontecer aqui. Qualquer coisa pode acontecer, e aconteceu. Uma mulher caiu rolando as arquibancadas. Caiu, pessoas têm bebês. Você recebeu uma lata de cerveja na cabeça, vindo lá de cima, das arquibancadas de cima. Nossa, eu tinha até esquecido desse trauma. Então... Podia foi me lembrar no finzinho do ano. Mas pra mostrar que
tudo pode acontecer com tanta gente no mesmo lugar e tudo acontece mesmo. E teve um show também do Metallica, que a mulher pariu no show lá, né? Entrou em trabalho de parto no show, porque ela tinha comprado ingresso e coincidiu de ser no final ali da gestação dela. E ela, isso nunca que vai acontecer no show, né? Eu não vou perder o dinheiro do meu ingresso. E aconteceu. Aconteceu. Então, realmente ele dá essa observação de que com tantas pessoas, né? Quanta coisa que pode acontecer. E nessa história de hoje a gente tem alguns gansos, tem um jovem encanador que vai preso, um chapéu é perdido, enfim, diante de tantas pontas soltas, o conto inicia com aquela clássica conversa entre os dois amigos, Watson e Sherlock, no apartamento 221B de Baker Street, e temos sempre a narração do Dr. Watson, né, que faz então essa apresentação, os fatos concretos que temos, e, é claro, as valorosas deduções deste que é um dos detetives mais famosos da literatura mundial. Então aqui, ó, peguei os habitantes atuais de Londres, são 8.866.180 pessoas. Então, de 1892, que é o ano do carbúnculo ali pra hoje, dobrou. Né? E 4 milhões já é bastante pessoa, né? Nossa, pra época, no século XIX, fico imaginando, bom, sempre foi um centro efervescente, né? Londres é pauta de inúmeras produções da literatura e sempre um roteiro, né, onde as pessoas pensam em conhecer alguma vez na vida, ou sonham em morar, enfim. E os jornais são pauta de pesquisa e de investigação. É bem interessante o papel que os jornais têm na obra do Conan Doyle, né? Sim, principalmente do Sherlock Holmes. Eles estão, diria que praticamente todos os contos, né, pelo meio de classificados. E ele usa o jornal como ferramenta também, né? Ele colocou nos classificados ali, que ele sabia que era o lugar de mais visibilidade, né? Ele também deduziu, né? A pessoa que perdeu algo tão valioso, ela vai tá de olho nos jornais também, né? Sim, é interessante porque aqui parece um momento de ouro, né? É um veículo extremamente importante a essa época. Ninguém vivia sem ler jornais para saber o que fazer. Inclusive, o que eu gostei bastante foi o momento no conto em que eles citam todos os jornais em que vão colocar o anúncio para chamar o Henry Baker, né? Que era o cara que perdeu o chapéu, que tava com o nome dele ali, as iniciais. Né? E o nome da mulher dele, para a senhora Henry Baker, no ganso, né? Que foi perdido. E outra coisa que eu fiquei debatendo com o Lucas aqui antes, fora dos microfones. Meu Deus! Comer gansos, né? Porque aqui no Natal, a gente tem... Aqui no Brasil, né? As aves natalinas, mas em grande parte são frangos, né, que recebem o Chester, tratamento né, especial, o famoso Chester. Que a gente chama de Chester, que na verdade é um gênero que nem existe, né? É um frango com anabolizante, mas também tem os perus de Natal, né, que é bem comum. Daí mas peru mesmo. Mas acho que então, eu comentei que na época eu acho que era mais comum serem essas aves de Natal, né, como o ganso, por serem maiores também. E você que aí tá ouvindo a gente, que mora em outros países, deixa nos comentários qual que é o costume no seu país, né? Se é o peru também, ou se é o ganso, de repente, né? E até isso me faz lembrar e deixar o convite pro leitor de ouvido reouvir o Peru de Natal do Mário de Andrade. É um episódio, não sei se do ano passado ou retrasado, agora é um episódio de Natal, né? Mas é muito legal porque eles partem o peru, eles comem o peru, é produzido em família, tem a farofa. E tem também um fato emocional, porque o pai daquela família recém morreu e quem narra é o menino, que é um personagem recorrente nos textos do Mário de Andrade. E ali ele já está adulto, né? E ele narra essa coisa de que o pai sempre monopolizou o peru. E agora, finalmente, a mãe vai poder comer o primeiro pedaço de peru. Então ele serve com gosto esse peru para a mãe. Então é um texto muito bonito, com um debate à ocasião também bem profundo. Vale muito você, já que a gente tá falando de gansos e perus e aves natalinas, voltar nesse episódio. É o que eu recomendaria pra você nesse momento. E aí aqui a gente tem o frio, né, também. Que no Brasil clássico. A gente não tem o frio. E ali fala muito do calor da lareira, né? Então, desse conforto... Quando os outros personagens chegam, ele entra pra fugir do frio, né? Enfim. Isso também é um ponto de dedução, né? Porque como que você está com uma roupa leve, assim... E tudo isso é muito interessante, a forma como vai conduzindo, mas
nas próprias palavras do Sherlock Holmes, no próprio conto, um acaso trouxe a gente um problema dos mais curiosos e caprichosos, né? Sim. Só o fato de eu ter resolvido a satisfação. Assim, pro leitor de Conan Doyle, enfim, o que acompanha o Sherlock Holmes, a revelação, né? O fim da história, o desvendar do sinistro é sempre um dos pontos altos, né? Explicando um pouquinho mais, o carbúnculo, né, é um tipo de diamante, então a pedra da história, 4 gramas, significa o tamanho de um feijão, e é carvão cristalizado. É bem interessante a gente pensar que a natureza tem esse poder, né, de transformar o material, assim, sempre lembrar disso, né, e isso fazer com que a gente respeite também a natureza, né, porque é sensacional o quão valoroso e caro fica um material transformado pela natureza, e extremamente raro, porque o carbúnculo, né, de modo geral, uma das acepções é mineralogia rubi, grande, de bela água e de brilho intenso. E é rubi, é vermelho normalmente. O da história é diferenciado porque é azul e não vermelho. Sim, era um especial, né? E a gente trouxe, na ocasião do Polegar do Engenheiro, a biografia do Sherlock Holmes também. Então, o nosso apoiador vai receber esse arquivo, né? Vai ter a história, além da história de vida do Arthur Conan Doyle, a análise da história, vai receber a biografia do Sherlock Holmes, como que esse personagem surgiu na literatura, né? As características dele, quando ele morre, né? Enfim, todas as circunstâncias também que envolvem a construção. Ele volta à vida. É muito legal. Sim. Então, a gente quer lembrar que o nosso apoiador recebe esse material diferenciado e fica feliz em trazer uma história, assim, quase envergadura, porque deixa a gente muito empolgado, né? Os momentos da revelação aqui. E essa clássica é muito, assim, confortável no texto de Sherlock Holmes, porque você tem esse apartamento ali com a lareira. É uma série, né? É uma série, né? Os dois sentados ali conversando e as coisas acontecendo, e você se sentindo mais inteligente em revelar e deduzir junto com eles. E era publicado em periódicos, então as pessoas acompanhavam como série, né? Inclusive, agora que a gente tem esses compilados de contos em forma de livros maiores, mas era apresentado dessa forma, né? Como se fosse uma série. Então, digamos que foi uma das formas mais antigas desse formato, né, de série que a gente tem hoje. Lembrando também que o Sherlock Holmes, para ser escrito dessa forma dedutiva também, né, o Arthur Conan Doyle usava um artifício de escrever ao contrário, né, começar lá pelo final e assim ir desvendando ao contrário a história, para ter toda essa coisa da dedução. Mas eu também acho que qualquer pessoa que usar essa fórmula para fazer esse tipo de texto, não vai ficar interessante como né, as aventuras do Sherlock Holmes, porque são os detalhes ali pequenos que fazem a diferença, na minha opinião, né? Essa coisa do ganso aí, de confundir, né? Ter dois iguais com a listra escura. Então apesar de ter essa, entre aspas, fórmula de trás para frente, ainda tudo que o Arthur Conan Doyle faz é curioso, né? E te instiga, é interessante. E são esses detalhes pequenos que fazem diferença. Mas fórmula essa que ainda é repetida pelos escritores. Inclusive, eu acho extremamente fundamental quando você pensa o arco de um personagem, você estabelece como ele vai ser, as características, o que motiva, qual que é a crise desse personagem, e pensa aonde que você quer chegar, né? E daí você vai criando o meio. Então, essa é uma fórmula realmente usada, né, para e passo sempre pelos escritores, mas aqui tem todos esses detalhes mesmo que deixam uma dedução ainda mais curiosa, né? E o legal de tudo, de um texto policial, de um texto detetivesco, é que o detetive é também o próprio leitor. Sim, verdade. Além da ambientação, né, também, que é um dos grandes pontos fortes, né? A ambientação, o apartamento do Sherlock Holmes é um personagem, né? Sempre pense, quais fatos concretos temos? Isso serve pra vida. Sim. E teve uma hora que você quis pôr um elementar, meu caro Watson. Deu muita vontade. Eu falei não, porque... Isso veio depois. Quem aí é leitor de Sherlock Holmes sabe que o elementar, meu caro Watson, é uma coisa que veio da TV depois, né? Que ele nunca... O Arthur Conan Doyle nunca escreveu isso, né? Com essas
palavras em nenhum conto do Sherlock Holmes. Eu falei, não vai colocar porque não existe de verdade. Eu gravei a frase. Mas é uma frase que caberia, né? Falei, nossa, eu virei pro Lucas, aqui tinha que ter. Que ele fala, não sei o que, meu caro Watson, né? Faltou um elementar ali, mas não pode ter, né? O original não tem. Se você quer ser um dos nossos apoiadores aqui no Leitura de Ouvido, essa única forma de financiar aqui o nosso podcast, a forma que a gente continua fazendo o podcast pelos apoios, então é muito importante o apoio de cada um de vocês aí. Todos os nossos apoiadores recebem 2 recompensas, uma delas é entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast, e também receber o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz aqui no Leitura de Ouvido. Tem alguns apoiadores que apoiam e querem receber semanalmente os estudos, mas também falam, mas eu não quero que vocês citem o meu nome ali como apoiador nos créditos finais. E a gente também, né, isso é super tranquilo, então se você quer ser um dos nossos apoiadores, mas não quer ser citado, também é só avisar a gente por e-mail, né, que a gente não te coloca aqui nos nossos créditos finais. Mais uma das formas de você ser um dos nossos apoiadores é entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Esse e-mail, leituradeouvido@gmail.com, também é a nossa forma de comunicar com você, né? Então, se você tem alguma coisa para nos falar, dar alguma sugestão, também é por esse e-mail, leituradeouvido@gmail.com. Convenientemente é a chave Pix, né? Então, facilita. Eu queria comentar, eu sempre fico muito feliz quando as pessoas fazem correlações atuais, assim, e rapidamente. Então, a semana passada a gente publicou o episódio do Abeto de Natal, né, Lucas? Do Hans Christian Andersen. E um dos nossos apoiadores, o Lucas Vieira, que mora na Holanda, ele é paulista, mas mora na Holanda, ele mostra pra gente um holograma numa parede, sabe? De uma árvore de Natal enorme, assim, um abeto mesmo. E ele fez um story muito legal com o vídeo falando, olha aí, Dayana e Lucas, aí o episódio do abeto de Natal, que eu fiquei tão emocionado, né? Ninguém precisa mais cortar árvores como o abeto que foi abandonado ali. Então ele faz um vídeo e vai mostrando, ele dá o zoom no holograma. Eu achei bem legal, assim. Então, Lucas Vieira, um abraço pra você. Aí da Holanda, ele entrou apoiando a gente, acho que no mês passado. E assim, interagindo, né? Então é muito legal. A gente já trouxe textos aqui antes também, que os nossos apoiadores... que citava algum lugar, né? Teve aquele de Portugal, acho que era, né? Sim, é do Castelo de Faria, eu acho que foi. Castelo de Faria, daí teve uma apoiadora... Uma moça que foi até lá. Que tava passando por nas lá. Nas ruínas e fez a foto e mandou pra gente. Foi até o Castelo de Faria, que eu não lembro de quem que era o texto. Alexandre Herculano. Isso, Alexandre Herculano. E aí inclusive entrou uma sugestão de uma portuguesa, eu vou ler aqui esse comentário, que veio também no episódio da semana passada. Ela mandou fotos pra nós do lugar, então citando ali o que era o texto, então volte e meia acontece isso também. Comentário da Daniela Ferreira também e o Abeto de Natal. Que profundidade, como portuguesa gostava muito de sugerir Miguel Torga ou Aquilino Ribeiro, que tem contos incríveis. Obrigado pela vossa partilha. Vamos aceitar aí a sugestão e pesquisar, ver se cabe aqui na proposta do podcast. Então, vamos para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, que são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bart, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Renata Pires Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Jores Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Vera Lúcia Aleixo Martins e Zenilda Ribeiro da Silva. Eu quero mandar um abraço especial pra Silvana Silva, que mandou um e-mail pra gente também, quando ela fez o apoio desse mês, falou que tá trabalhando bastante. Então, Silvana, muito obrigada por ter estado conosco ao longo do ano todo.
e há algum tempo já você nos apoia, mesmo com toda a correria da vida diária, isso se estende a todos os apoiadores, né? Tão legal que a pessoa se programa ali para fazer o Pix, ou ela entra no apoia.se/leitura de ouvido e realmente assina embaixo, não, eu tô com leitura de ouvido, eu vou ajudar essa galera a produzir esse material, e a gente tá batalhando várias coisas, gente. Não podemos revelar ainda, a gente está tentando várias coisas para financiar melhor o projeto, para a gente conseguir até ampliar nossa equipe para o próximo ano. Continua torcendo por nós, né? Que se der tudo certo, tendemos a crescer aí. Isso, então entra como apoiador do Leitura de Ouvido. É só ir em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê. Não seria natural a gente se ver na próxima semana, é a última do ano, mas a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.